E este verso diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A igreja pode ler em uníssono comigo, por gentileza? Vamos juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Bom, hoje, diferentemente do que faço normalmente, pregando um sermão expositivo, hoje eu quero trabalhar um sermão temático. Hoje eu quero falar com você, à luz desse texto, sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É da mais alta importância na vida cristã entender que nós só temos um Deus, subsistirem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação é uma obra da Trindade. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo é quem aplica esta obra da redenção em nosso coração. Consequentemente, a igreja não existiria sem a obra do Espírito Santo. Consequentemente, não haveria sequer uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Pois é Ele quem aplica a obra de Cristo em nosso coração. É Ele quem regenera o nosso coração. É Ele quem executa esta obra em nós. O pregador londrino Charles Haddon Spurgeon chegou a afirmar: seria mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-ia vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Hoje eu gostaria de olhar alguns aspectos dessa verdade. Primeiro, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. E eu vou lhes dizer que ao longo da história houve uma espécie de negligência ao conhecimento da pessoa e da obra do Espírito Santo. Primeiramente, poderíamos recorrer ao chamado credo apostólico, um dos principais documentos da igreja cristã. O credo é muito específico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e descreve a obra do Deus Pai. Crê em Jesus Cristo e descreve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas quando o credo vai falar do Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo. E não tem uma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. O credo não errou no que afirmou, mas omitiu sobre a importante obra do Espírito Santo. Isso gera um sintoma. Até porque nos 4 primeiros séculos do cristianismo, a doutrina que a igreja focou nela foi a doutrina de Cristo. As grandes discussões teológicas tinham a ver com a pessoa de Cristo. Porém, essa negligência continua. Porque você vai olhar os pais da igreja, e até mesmo na Idade Média, e você não verá nenhuma obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Depois vem a Reforma. E o reformador João Calvino foi batizado, chamado de o teólogo do Espírito Santo. Isso porque nas institutas da religião cristã, que ele escreveu com 26 anos de idade, obra insuperável na teologia, no 3º livro, ele enfatiza a obra do Espírito Santo, porque ele expôs o credo. 1º livro, creio em Deus Pai. 2º livro, creio em Deus Filho. 3º livro, creio em Deus Espírito Santo. 4º livro, creio na igreja. No 3º livro das Institutas, ele enfocou a obra do Espírito Santo, e isso valeu-lhe o título de o teólogo do Espírito Santo. Mas somente no século XVIII, na Inglaterra,
que o grande puritano John Owen vai escrever a primeira obra clássica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mais tarde, já bem recentemente, Abraham Kuyper, no século XX, ministro da Holanda, vai escrever o segundo grande clássico sobre o Espírito Santo, já no século XX. E o Dr. John Stott, tratando da polarização, disse que hoje a igreja, às vezes, ou hiperenfatiza o Espírito Santo com distorções, ou negligencia o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. No seu livro A Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer, ele vai dizer para nós aquilo que disse hoje de manhã, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ou seja, o papel e a missão do Espírito Santo é projetar Jesus, é exaltar Jesus, é nos conduzir a Jesus, é apresentar a glória de Jesus. Mas, recentemente ainda, Francis Chan escreve um livro com o título provocante: O Espírito Santo, o Deus esquecido. Bom, a pergunta que eu faço a você é esta: você conhece a pessoa do Espírito Santo? Você conhece a obra do Espírito Santo? Você tem debruçado sobre este magno tema das Escrituras? Você tem se deleitado em conhecer, em experimentar a obra do Espírito Santo? Pois bem, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, portanto, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de se honrar o Espírito Santo. Vejam vocês que nós corremos um grande risco sempre é de cair para extremos. Ou enfatiza de maneira equivocada, ou negligencia. E no século XVII, surge um movimento na Europa chamado os Quakers. E esse movimento, talvez para fazer face a uma posição muito racionalista que estava existindo, diz o seguinte: o que importa para nós não é a verdade objetiva, o que importa para nós é a luz interior. O que importa para nós não é o conhecimento, o que importa para nós é a experiência. E esse movimento, meus irmãos, criou um problema sério, que reflete na igreja evangélica no Brasil e no mundo até hoje. Porque muitas pessoas hoje pensam que a verdadeira espiritualidade é sentir e não saber. As pessoas estão à cata de experiências e não de conhecimento. Elas querem uma espiritualidade sensória e não uma espiritualidade do conhecimento. E como disse hoje de manhã, tem muita gente que acha que o culto foi abençoado, que é quando ele sente um calafrio na espinha. E não há nenhum problema com calafrio na espinha, desde que essa emoção seja genuína, seja verdadeira, resultado do entendimento da verdade. Então o que aconteceu? O movimento Quaker gerou o que nós chamaríamos hoje de misticismo espiritual, do experiencialismo espiritual, da busca do sentir em detrimento do conhecimento e do saber. Mas hoje nós vemos um outro aspecto dessa negligência ou dessa falta de honrar o Espírito Santo. É a negligência assintosa com respeito à autoridade do Espírito Santo. Nós estamos sempre conversando sobre isso. Por exemplo, às vezes em concílio, seja na nossa denominação e em outras também, as pessoas fazem campanha para que este ou aquele outro candidato ganhe a eleição. E às vezes os votos são contados até aspadamente. Eu acho que vou ter tantos votos, porque eu tenho tanto contato, eu tenho tanto telefonema, eu tenho tanto apoio, eu tenho tanto isso, eu tenho tanto aquilo. E parece-nos que a decisão é tomada na véspera, ou antecedentemente, a assembleia que vai ter a decisão. E aí, quando chega lá na assembleia, agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos oriente. Mas já foi feito tudo antes. Tudo nos bastidores.
Precisaríamos nós, entendo eu, voltar à simplicidade do Evangelho e experimentar aquilo que os apóstolos experimentaram em Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta ou aquela decisão. Não podemos nós pôr a nossa vontade na frente da orientação do Espírito Santo. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele é o executivo da Trindade no que tange não só a salvação, mas ao crescimento da igreja. No século XIX, vocês bem sabem, houve grandes avivamentos no mundo. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E nesse tempo, meus irmãos, o que se dava ênfase era exatamente a autoridade do Espírito Santo. Era a submissão ao Espírito Santo. Era a sensibilidade ao Espírito Santo. E muitas vezes, algumas pessoas ficaram preocupadas com isso e entraram para aquilo que foi chamado mais tarde de medo do entusiasmo. E nós devemos ter medo de qualquer entusiasmo que seja puramente emocional. Mas nós não deveríamos ter medo de, com a palavra de Deus nas mãos, receber o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, em nome daquilo que é solene, nós perdemos a vitalidade. J.I. Packer, que foi considerado o grande teólogo do século passado, ele diz que não tem nada mais solene do que um cadáver com um terno azul marinho, com gravatinhas de bolas brancas, cercado de flores. É soleníssimo, mas também não tem vida. Nós não podemos ter medo da pessoa e nós não podemos ter medo da obra do Espírito Santo se nós estamos sendo guiados pela verdade de Deus e não por experiencialismos heterodoxos. Como recuperar isso? É pelo poder que o Espírito Santo opera em nós. Eu vou exemplificar. Vocês se lembram da experiência de Eliseu? Quando a mulher de Sunem vai ao encontro dele, deixando para trás o seu filho morto. E diz a Bíblia que ela vem de longe. E Eliseu manda o Geazi ao encontro dela para saber se estava tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. E diz a Bíblia que Eliseu não teve da parte de Deus todo o esclarecimento do que estava acontecendo com ela. O homem não sabe tudo, nem os homens de Deus sabem tudo. Mas Deus disse para ele que ele percebia nela um coração angustiado. E então diz a Bíblia que Eliseu dá uma ordem para Geazi: corre, não cumprimentes ninguém pelo caminho, chega lá, põe o meu bordão no rosto do menino morto. E Eliseu fez isso, e Geazi fez isso. O que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. O problema, portanto, não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. É preciso ter o poder do Espírito Santo. Não basta falar do Espírito Santo. Não basta crer no Espírito Santo. É preciso receber o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que Eliseu foi e o menino ressuscitou. Porque o poder não estava no bordão, o poder estava em quem carregava o bordão. Nós precisamos do Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a grande necessidade da igreja hoje. Unir teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade, doutrina e vida. A igreja precisa de poder. Bom, dito isto, eu gostaria que nós parássemos um pouquinho agora para examinar qual é a obra do Espírito Santo. E eu quero elencar algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, diz João 16:9, é quem convence o homem do pecado.
Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá de pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Que o pregador não tem poder de trazer convencimento de pecado. Nenhum ser humano em si mesmo ele tem esse poder. Jamais aconteceria você isolado e eu quero me convencer de que eu sou um pecador, então eu me convenço que eu sou um pecador. Não, ou o Espírito Santo convence você que você é um pecador, ou você não terá esse convencimento. É por isso que nós precisamos orar pela obra do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar a cada culto que comparecemos. É por isso que nós precisamos orar para que toda pessoa que se levantar para ler a Bíblia e pregar a Bíblia, o Espírito Santo opere, porque se o Espírito Santo não agir, nós não teremos o coração quebrantado. Qual foi a última vez que você viu alguém se debulhando em lágrimas como consequência de uma profunda convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu aquilo que os puritanos chamavam de agonia do arrependimento? Se o Espírito Santo não agir em nós, a gente vai maquiando o pecado, justificando o pecado, batizando o pecado com outros nomes. Talvez falte-nos a experiência de Evan Roberts, o jovem que foi um instrumento de Deus para o avivamento do país de Gales, quando ele orava em lágrimas: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Em muitos púlpitos hoje, meus amados, não se prega mais sobre pecado. Aliás, um dos mais conhecidos pregadores americanos, de uma das maiores igrejas da América, diz claramente: aqui nessa igreja não se prega sobre pecado. O povo já está muito machucado pela vida. Para que trazer um tema tão rude, tão primitivo como esse? Achei curioso, pastor Arival, que uma igreja estava recebendo um convidado, vivendo uns dias complexos, e aí quando o pregador estava indo para o púlpito, puxou o paletó dele e disse: olha, não fale aqui sobre jogo, porque tem umas pessoas aqui que gostam de uma fezinha. Aí o outro falou: olha, aqui o senhor não trata do assunto conflito familiar, porque tem muitas famílias complicadas aqui, e vai achar que o senhor está pregando um sermão de carapuça. Avançou um pouco mais, falou: aqui o senhor não trata de fofoca, porque tem algumas pessoas que gostam de espalhar fofocas. Aí o pregador conseguiu chegar ao púlpito e disse: meus irmãos, eu estou encrencado, porque me falaram que eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, eu não posso pregar sobre aquilo outro. Ele levantou um gaiato lá no fundo do auditório e disse: prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui, pode pregar à vontade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence de pecado. Isso é obra dele. Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos amados, cristianismo não é uma caiadura, não é uma reforma, não é um verniz, onde a pessoa diz: eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu jogava, não jogo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu fazia isso, não faço mais. Isso é bom não fazer mesmo, o que é errado. Mas a fé cristã vai muito além disso. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é uma nova família, é uma nova pátria, é uma nova herança, é ser nova criatura. Você estava morto e recebeu vida, você era escravo e agora você é livre, você estava perdido e agora você foi achado, você estava no império das trevas, agora está no império da luz, você estava na potestade de Satanás, agora você está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, e quem faz essa obra é o Espírito Santo, e só o Espírito Santo pode fazê-la. Só o Espírito Santo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: ô Nicodemos, você quer entender o que é novo nascimento, regeneração, meu filho? É como o vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz,
Não sabes de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa figura é maravilhosa, porque eu não vejo o vento, mas eu sei que tem, eu sei que ele existe, eu vejo a sua influência. E quando Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento, ele está dizendo que o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Irmãos, convenhamos aqui, quantas pessoas que você já sentenciou, para essa pessoa não tem mais jeito não, já foi longe demais. E de repente você vê uma conversão extraordinária. E aquela pessoa é levantada por Deus. Quantas pessoas que você disse assim, só falta um pouquinho para ser crente. Ele morre na incredulidade. Que não tem ninguém meio morto. Morto é morto. Ou o Espírito Santo age ou não tem salvação. Ou o Espírito Santo regenera ou não tem nova vida. O Espírito Santo, meus irmãos, é livre e ele é misterioso, ele opera, ele faz o que eu não posso fazer e ele faz com quem eu jamais imaginaria de fazer. Por isso não desista nunca. Se você tem um parente, um familiar duro de coração, rebelde ao Senhor Jesus, ore porque o Espírito Santo possa soprar nele. No dia que o Espírito Santo soprar, tudo isso é derretido e o coração é transformado. A regeneração. Terceiro, diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Sabe o que significa isso? Só o Espírito Santo pode enxertar você, inserir você, introduzir você no corpo de Cristo. Nenhum decreto, nenhum concílio, nenhuma decisão, nenhuma palavra humana tem esse poder. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi introduzido, você foi enxertado, você foi batizado no corpo de Cristo. Agora você é membro da família de Deus. Agora você faz parte do corpo, que é a igreja. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, preste atenção nisso. É o Espírito Santo quem faz de você o templo da morada de Deus. Irmãos amados, não conheço verdade mais impactante, mais sublime do que esta. Me permita fazer uma digressão rápida para você perceber melhor. Lá no Velho Testamento, sobretudo na caminhada do povo pelo deserto, o povo chega ao Sinai. Deus havia dito a Moisés lá na sarça ardente, que a prova de que Deus estava com ele, é que o povo sairia do Egito e adoraria a Deus no Monte Sinai. Agora eles chegam no Monte Sinai. E Deus se revela do monte, o monte treme, relâmpagos, trovões, voz de trombeta, todo mundo com muito medo, com muito pavor, ninguém tinha coragem de chegar perto, nem de tocar, e aliás se tocasse era morto. Ver a Deus era o medo de morrer. Aí Deus tomou uma decisão, e diz para Moisés assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus resolve vir morar com o povo. Deus manda fazer um tabernáculo. Aquele tabernáculo é um símbolo da igreja. Mas esse tabernáculo foi roubado, esse tabernáculo foi levado embora. Mas veio um templo, e o templo de Salomão, a glória de Deus veio, e Deus habitou com o povo. Mas esse templo foi destruído. E um outro templo foi levantado, e também foi destruído. Mas Jesus veio, e armou o seu tabernáculo entre os homens. E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus voltou para o céu, e Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, e agora o seu corpo, o meu corpo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. Ele veio morar não só conosco, Ele veio morar em nós. E a palavra santuário lá não é santuário, a palavra grega lá para santuário é o santo dos santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. O seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. E essa é uma obra do Espírito Santo. Mas ainda, queridos, o Espírito Santo, preste atenção nisso, a obra dele é quem garante a você a vida eterna.
O apóstolo Paulo usa 2 símbolos em Efésios 1. Ele é o selo. Você que creu na verdade foi selado com o Espírito Santo da promessa. E o selo é uma linguagem, um símbolo tão conhecido de todos nós. Primeiro, é garantia de propriedade. Quando você sela alguma coisa, está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toma. Isso é usado até hoje na pecuária. O fazendeiro tem 1000 reses lá no pasto, ele vai lá e marca a sua rez com a sua marca, com o seu carimbo, com o seu símbolo, com as suas digitais. Aquela rez é dele. Você foi marcado com o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas selo significa outra coisa, genuinidade. Quando você marca um selo, um produto lá no supermercado, está dizendo: esse produto aqui é legítimo, não foi adulterado, não é híbrido, é confiável. A obra do Espírito Santo em você é legítima. Você é exclusivamente propriedade de Deus. Ninguém pode duvidar disso. Terceiro, o selo fala também de inviolabilidade. Você foi selado e ninguém pode tirar você dos braços de Jesus, porque Jesus selou você com o Espírito Santo. Você é propriedade dele, é garantia. Mas o outro símbolo é o penhor. Penhor é uma linguagem comercial. Por exemplo, você ia comprar algum produto, você dava uma parcela de entrada com a garantia de que concluiu o pagamento. Essa parcela de entrada é o penhor, é a garantia de que a dívida vai ser quitada. Esse símbolo também era usado na família, o anel de noivado, que o noivado naquela época é muito diferente de hoje, só rompia o noivado com o divórcio. Então o noivo dava o anel de noivado como garantia, como penhor de que o casamento iria ser consumado. Quando você creu, o Espírito Santo foi dado a você como garantia de que Deus vai completar a sua obra que começou a fazer na sua vida. Isso é obra do Espírito Santo. Mas ainda, irmãos, é o Espírito Santo quem nos santifica. E o que é santificação? É um processo que começa na regeneração e só termina na glorificação. A santificação é a glorificação iniciada. E a santificação é a glorificação iniciada. E a glorificação é a santificação consumada. Todo dia eu preciso crescer. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais duro. Todo dia eu preciso ser um pouquinho mais obediente. Todo dia eu preciso crer um pouco mais, andar um pouco mais, ser mais comprometido com Deus um pouco mais. É um processo que começa e só termina na glória. Se você é crente, você está sendo santificado. Se você é salvo, você está sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, o Senhor. É a santificação que é obra do Espírito Santo. Mas mais do que isso, o Espírito Santo é aquele que nos dá dons espirituais. Agora perceba isso. Dom é algo que você recebe, não é mérito. Não é esforço. Não é habilidade natural. É uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo lhe dá. Não para você ficar achando que você é alguma coisa melhor que outrem. Não para você se autogloriar. Deus lhe dá uma capacitação espiritual, sobrenatural, para você servir ao seu irmão. Isso muda todo o conceito de culto, por exemplo. Quantas vezes ainda temos no coração a ideia de culto? Eu vou para a igreja hoje porque eu preciso receber uma bênção. Vou para a igreja hoje porque estou precisando de uma ajuda. Qual foi a primeira vez ou a última vez que você falou assim: eu vou para a igreja hoje porque eu quero ser uma bênção? Eu vou para a igreja hoje porque Deus me deu dons. Existem pessoas lá que precisam ser assistidas e eu quero colocar o que Deus me deu a serviço do meu irmão. Perceberam a diferença? Eu recebo o dom para servir, para abençoar. E desta maneira, queridos irmãos, o Espírito Santo vai capacitando a igreja para realizar a obra. Mas mais do que isso, outra obra do Espírito Santo é que ele intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que o Espírito Santo
está em você, orando por você, em você, ao Deus que está sobre você? Você encontra consolo maior que esse? Que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Deus, que sabe com a mente do Espírito, sabe que Ele ora por você, em você, o Deus que está sobre você, afinado 100% com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que está em mim, orando por mim, em mim, ao Deus que está sobre mim, Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões em meu favor. Bom, dito isto, eu gostaria de concluir com 2 pontos. Primeiro, é que o Espírito Santo, meu amado, é a fonte de uma vida abundante. Jesus Cristo disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E disse isso com respeito ao Espírito Santo. Não são gotas, não são córregos, não é um rio, são rios de água viva. Só o Espírito Santo pode conceder isso a você. E amém. Vida abundante. Finalmente, é o Espírito Santo quem nos dá poder. Jesus Cristo, sendo o homem perfeito, não abriu mão desse poder. Ele recebeu esse poder lá no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e vencer o diabo. Diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, ele retorna para a sua cidade, onde cresceu, em Nazaré, entrou na sinagoga, tomou o livro de Isaías em suas mãos e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E no poder do Espírito Santo, ele realizou o seu ministério. E ele não permitiu que a sua igreja saísse para fazer a obra, sem antes ser revestido com esse poder. Primeiro Jesus envia o Espírito Santo à igreja, depois Jesus envia a igreja ao mundo. Ele disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E disse mais: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje você e eu precisamos desse poder. Não há cristianismo sem poder. Não há testemunho eficaz sem poder. Se estamos sem esse poder, não é porque não existe esse poder, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o poder que está à minha, à sua, à nossa disposição ainda hoje. Essa é a obra do Espírito Santo. Eu quero concluir trazendo 3 alertas para você e para mim. O primeiro alerta está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando você peca, o que é que você sente? Tristeza. Sabe por que você fica triste? Porque o Espírito Santo que está em você fica triste. Agora, por favor, preste atenção nisso. Se você está nesse auditório nos assistindo aqui, você cometeu uma transgressão, um pecado, e não sentiu nenhuma tristeza, nenhum pesar. Se as coisas já estão no piloto automático e você faz o que entristece a Deus e não está triste, põe a boca no pó. Você precisa de conversão. Toda pessoa convertida, ao pecar contra Deus, fica muito triste. E enquanto não confessa o seu pecado, enquanto não recebe o perdão de Deus, não tem paz no coração. Então, a ordem é: não entristeça o Espírito Santo. A segunda orientação bíblica está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. A ideia é que o Espírito Santo é como um fogo. E como é que você apaga um fogo? Tirando o combustível. Como é que um crente apaga o Espírito Santo?
Quando ele para de ler a Bíblia, quando ele para de orar, quando ele para de frequentar assiduamente a casa de Deus, quando ele retira o oxigênio que alimenta a chama, o Espírito Santo é apagado na vida dele. Mas a terceira orientação, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E essa ordem está naquilo que nós chamamos de um presente contínuo. O enchimento de ontem não serve mais para hoje. Todo dia é dia de você estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é entregar por completo o controle da nossa vida a Ele. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. E a ordem de Deus para você e para mim nesta noite é: enchei-vos do Espírito. Zorobabel era o líder político, Josué era o líder religioso. Havia uma grande obra para ser feita. Eles estavam com escassez de recursos, eles estavam cercados de inimigos, eles estavam com um povo desanimado. E Deus então disse através do profeta Zacarias: não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa se a sua vida hoje está fraca, não importa se tem muitos inimigos à sua volta querendo desanimar você, não importa se há falta de recursos humanos ou espirituais, agora entendamos isso: a obra de Deus em nós, por nós, através de nós, será feita não por força, não por poder humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra que eu com vocês está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, João capítulo 1. Versos de 1 a 14. Antes da leitura do texto, permita-me algumas considerações. Este evangelho tem sido considerado por alguns estudiosos como a obra literária mais importante do mundo. E eu penso que eles têm razão. Não há nenhuma outra obra na literatura mundial tão largamente traduzida para outros idiomas e tão amplamente distribuída do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos todos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal de uma heresia perniciosa, chamada agnosticismo, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. É de conhecimento geral que o Império Romano dominou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo, ou seja, os gregos acreditavam que a matéria que você olha, que você pega, que você tange, era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial, essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não acreditavam na doutrina da criação, nem na doutrina da encarnação, nem mesmo na doutrina da ressurreição. Os gregos negavam a divindade de Cristo, porque eles entendiam que se Jesus tinha um corpo, e ele tinha, e esse corpo era físico e material, e ele era, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então não podia ser Deus.
Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. A igreja ficou envolta na doutrina da cristologia nos 5 primeiros séculos do cristianismo. E João escreve, portanto, este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Portanto, aqui na introdução deste evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Bom, quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo, e já de início provando a sua tese, pois diz: no princípio era o Verbo. Eu sei que vocês aqui de Teresina são estudiosos da língua portuguesa, e vocês bem sabem que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo pré-existe ao princípio, ao começo, à criação. Se o verbo pré-existe ao princípio, então necessariamente ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, se o verbo é eterno, então o verbo é Deus. Raramente na literatura mundial alguém que propõe defender uma tese consegue fazê-lo já na primeira declaração do seu texto. Eu sei que eternidade é um conceito complexo. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não de eternidade. E eu explico. Se nós conseguíssemos extrair um único dia de 1 milhão de anos, não teríamos mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas e se você subtrair 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não sabemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E se o verbo é eterno, então o verbo é Deus. O texto diz que ele estava no princípio com Deus. E esse
aspecto ele estava com Deus, a ideia aqui é que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com Deus, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João prossegue e diz: e o Verbo era Deus, não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos de Deus e realizando as mesmas obras de Deus. Então, precisamos concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, nós só temos 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então seria um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. À luz do verso primeiro, somos informados que o Verbo é eterno, que o Verbo é pessoal, que o Verbo é divino. Mas o verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente. Ele estava lá ativamente. Porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Chama a atenção de vocês para esse ponto. Nós estamos aqui diante de um dos textos mais importantes da Bíblia, porque este versículo põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias muito populares em nossos dias. Primeiro, esse versículo reprova o pensamento grego de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea. O mundo não surgiu automaticamente. O mundo não gerou a si mesmo. Perdoe-me da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. Ele não surgiu de moto próprio. Ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo, que trouxe à existência as coisas que não existiam. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang. A ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Vale destacar que o caos não produz o cosmos, que a desordem não produz a ordem. Seria talvez mais fácil você acreditar que jogando 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia. Ou que um rato correndo atabalhoadamente sobre as teclas de um piano arrancaria daí serenata ao luar. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pergunto a vocês: por que nós estamos no planeta Terra? Será que foi uma explosão que nos deixou aqui?
E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quando você olha para a Lua, vocês bem sabem que o nosso satélite, a Lua, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, todas as praias do mundo se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, esse versículo reprova a teoria da evolução. Vocês já devem ter ouvido que quando Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, isso foi em 1859. 1859 foi o ano que Ashbel Green Simonton, missionário pioneiro da igreja presbiteriana, chegou aqui no Brasil. Esse livro de Charles Darwin possui cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo, suponhamos. Mas de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Vale destacar que criacionismo, portanto, não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Portanto, esse texto mostra para nós a origem do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a refletir sobre quão grande é o nosso glorioso Redentor. Quão grande é o nosso Deus. E quando o profeta Isaías estava escrevendo sobre a grandeza do nosso glorioso Redentor, porque é um texto messiânico, lá no capítulo 40 da sua obra, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. É aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele responder eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Na verdade, nenhum homem sabe exatamente qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas nós sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E temos que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa ser: eu criei isso aqui, eu estou aqui,
E eu sou dono disso aqui. Esse é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles sabem e afirmam isso. Isso é o que conhecem até hoje. Há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, que a areia é mais fininha. Encha a concha da sua mão de areia, leve para uma tábua de vidro e tente contar. Eu fiz isso nas férias agora em Guarapari. Enchi a mão de areia, comecei a contar. 1, 10, 50, 100, 150, 200, 300, eu parei. Nem tinha começado a contar. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas conhece todas elas, ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. Hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Hoje nós estamos impressionados com a nanotecnologia. Com o fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Por exemplo, se você chegar em casa hoje e for lá no seu quintal, ou lá na varanda do seu apartamento, e pegar uma folha, por mais tenra que ela seja, aquela folha é muito mais complexa do que a cidade de Teresina. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, nem de uma explosão cósmica, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando chegamos ao verso 4, ficamos boquiabertos de novo, porque está escrito: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que existe tem vida: anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Só tem vida porque recebeu vida dele.
O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova inequívoca de que Ele existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas alguém pergunta: bom, mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Então alguém pergunta: mas então quando Ele passou a existir? Resposta: Ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade, Ele é eterno. E João vai nos afirmar que Ele é luz, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é glorioso, porque nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus, ninguém assusta Jesus, ninguém derrota Jesus. Ele é a luz. Eu não sei se vocês têm percebido, nos últimos anos, sobretudo no carnaval brasileiro, muitas escolas de samba fizeram apologia ao diabo, e cenas esdrúxulas, o diabo pegando Jesus pelos cabelos e arrastando Jesus rua fora. Sabe qual é o sentimento que eu vejo? É o Salmo 2. Sabe o que está escrito no Salmo 2? Quando ele olha lá de cima e vê essas loucuras, ele ri da tolice humana, ri da loucura humana, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus para quem não tem causa impossível, não tem inimigo tão poderoso para ameaçá-lo. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é Deus vitorioso. E já que a luz prevalece nas trevas, onde a luz chega, chega a cura, chega a salvação, chega a redenção, chega a perdão, chega a restauração, e ninguém pode detê-lo. Pois bem, afirmamos no começo que a razão pela qual João escreveu este evangelho é para provar o quê? Uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui, versos 1 a 5, João provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele provou essa tese mostrando que este Jesus, que é o Verbo, realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador e Ele é o mantenedor da vida. Agora, se Jesus é isso mesmo, e Ele é, preciso lhe dizer que hoje você não pode sair daqui sem tomar uma decisão em relação a Jesus. Inevitavelmente. E vou lhe propor um paradoxo. Paradoxo é aquela ideia de que você parece estar se contradizendo. E o paradoxo é este: você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão, porque você é escravo da sua liberdade. Isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro,
Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Ou você pode continuar dentro da canoa, fingindo que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje, e você certamente é muito bem-vindo aqui, e esteja pensando no seu coração: eu estou aqui, não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, eu tenho raiva de quem decide. Aliás, eu estou indeciso. E eu vou lhe dizer que a indecisão é uma decisão. É a decisão de não decidir. Só que com respeito a Jesus isso é impossível. Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a sua nessa noite? Primeira decisão, versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Entendamos isso. Entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João Batista, nós temos um período de 400 anos. Chamamos isso em escola bíblica dominical como período interbíblico, ou período de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia, lá em Lucas 2, capítulo 3, versículo 2, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíram do Jordão, da Judéia e de Jerusalém para ouvir João Batista. E depois que essas multidões ouvem João Batista, chegam a uma conclusão: esse João não é precursor do Messias, é nada, ele é o próprio Messias. Já que nós estamos em ano eleitoral, me permita uma ilustração política. Se tivesse naquela época um candidato a Messias, todos os votos que entraram na urna, sem qualquer voto nulo ou em branco, foram dados a João Batista. Então, traduziram aquela convicção deles numa pergunta perigosa, sutil, sedutora, que beijou os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente, e a pergunta foi esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí. Muitos já tinham se levantado dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele teria coçado a cabeça e quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém arrastou tanta gente para um deserto igual eu. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu nem sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão é de dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Entendamos isso, irmãos. Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versos
10:11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. A segunda decisão é a rejeição de Jesus. Quem são os seus que não o receberam? O seu povo, o povo de Israel. E por que não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque toda a história do Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é o maná que caiu do céu. Jesus é a água que brotou da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela arca da aliança. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelos sacrifícios. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a bênção de levar caravanas a Israel praticamente todos os anos. E o lugar mais sagrado para os judeus, ainda hoje, é o Muro das Lamentações, porque é o único que restou da destruição de Jerusalém do ano 70, parte do muro. E lá de dia, de tarde, de noite, tem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ainda o véu está posto. Agora preste atenção nisso, cuidado, para que você, diante de tanto conhecimento, ainda rejeite a graça de Deus, porque a Bíblia diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, vem a terceira decisão, versículos 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então entendamos aqui que é a aceitação de Jesus. Vejam vocês que o verso 12 começa com aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa, mas, em virtude da rejeição dos judeus, mas todos quantos o receberam, todos quantos, todos quem? E a resposta é todos os judeus, todos os gentios, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos, todos os velhos, todos os ricos, todos os pobres, todos os doutores, todos os analfabetos, todos os governantes, todos os governados, todos os religiosos, todos os não religiosos, todos daqui, todos dali, todos além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica claro que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasceu num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque nasceu numa família cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. Tem um ditado popular muito conhecido aqui no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser nova criatura, tem que ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, tem que ser nova criatura. Às vezes, nas minhas caminhadas por aí, eu gosto de fazer perguntas, sempre gostei. Eu chego e pergunto assim: e aí, meu irmão, você é filho de Deus? Escuta algumas respostas muito engraçadas. Já escutei assim: mas é claro que eu sou filho de Deus, o meu pai é o pastor da igreja. Que baita segurança, hein? Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou, não. Deve ser. Mas não faz de ninguém filho de Deus, não.
Às vezes a resposta é teológica, sabia? E aí, meu irmão, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outros não, eu sou arminiano seguro. Você pode ser calvinista ou arminiano. Isso não faz de você filho de Deus também não. É algo sobrenatural. Só o Espírito Santo para fazer. Pois bem, quando chega no verso 13, João vai ter o cuidado de nos dizer o que não significa ser filho de Deus. E ele começa assim: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Seu pai e sua mãe podem ser as pessoas mais piedosas do mundo, que não dá para transferir para você. Não se entra no céu por procuração. Seu pai não pode levar você, sua mãe não pode levar você, seu marido não pode levar você, sua mulher não pode levar você, seus filhos não podem levar você. É uma experiência pessoal intransferível. A porta é estreita. É preciso você ter sua própria experiência. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Nem da vontade da carne. Significa que você e eu não podemos nos autoproclamarmos filhos de Deus. Não temos essa competência, não temos esse poder. Salvação não está na sua mão, salvação não está na minha mão, salvação não está na mão da igreja. A salvação pertence ao Senhor. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Pense comigo na seguinte cena: chega um feriado longo e você vai sair com a sua família para um lugar muito bonito. Pense comigo numa montanha, hotel maravilhoso, arvoredo empinado aos céus, a grama farfalhante, um riacho de águas cristalinas vai rasgando as entranhas de um jardim grinaldado de flores, passareda a cantar, as borboletas enchendo o espaço de muitas cores, as flores mimosas com as suas pétalas aveludadas, exalando um inebriante perfume. Aquela brisa gostosa e suave, tocando o seu rosto, e você tomado de tanta beleza, de tantos perfumes, de uma exuberante natureza, e você olha e diz: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. A salvação não está na nossa mão. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E ele conclui assim: os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano, por mais ilustre, tem competência para dizer seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o Papa, nem Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Qual é a exigência dele? É única: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dito isto, João nos leva ao encerramento no verso 14. E aqui está, irmãos, segundo Atanásio, o grande campeão da ortodoxia, lá no Concílio de Nicéia, em 325, o grande e maior mistério do cristianismo. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. Atanásio escreveu um livro sobre esse versículo, no século IV, e está disponível em língua portuguesa para nós hoje. E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. E o verbo? Que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal,
o Verbo divino, que é autoexistente, que é imenso, que é infinito, que é eterno, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é transcendente. E o que significa transcendente? Significa que ele é maior do que tudo quanto foi criado. Se o que foi criado e se conhece até hoje passam de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o Verbo é maior que isso. Não há um centímetro do universo onde o Verbo não esteja. E agora Paulo diz que esse Verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, a si mesmo se esvaziou. Ele foi se esvaziando, esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, e colocado num coxo de animal comer, manjedoura, mangiare. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Não veio para ficar longe de nós, ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele está sentado à destra da majestade, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja e ele vai voltar para buscar a sua noiva. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Por isso veio cheio de graça e de verdade. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e ele nos fez membros da família de Deus. E a Bíblia diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o resplendor da glória, ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pôde dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, está provada a tese de João, Jesus, o Verbo, é Deus. Mas eu quero encerrar fazendo duas aplicações. A primeira delas é que João, cuidadosamente, ao longo da obra, segue a mesma toada da introdução, o texto que estamos considerando. Porque aqui na introdução ele diz que Jesus é Deus por duas razões. Primeiro, porque faz as mesmas obras de Deus. Segundo, porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer então na obra? Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. E ele disse no livro de João que se tudo fosse relatado numa linguagem hiperbólica, o mundo inteiro não caberia os livros. Mas ele seleciona 7 milagres para provar uma tese. Se Jesus, o Verbo, faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre que ele registra, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas ele é Deus também porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai elencar na obra 7 declarações de Jesus, eu sou, conforme capítulo 8, versículo 58. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, o Deus Javé, de onde vem a palavra Jeová. Jeová não é propriamente um nome, é a junção de 2 nomes. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35.
Eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9. Eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11. Eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1. Eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, para terminar, para mim é um grande mistério. Por quê? Porque dessas 7 declarações, eu sou uma, ele compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele disse: vós sois a luz do mundo. Agora observe, Jesus nunca disse para a igreja assim: vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Também nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Como também nunca disse para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar o mistério, permita-me 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é: claro, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então, sabe qual é o papel da igreja presbiteriana de Jockey? Das igrejas evangélicas aqui presentes e representadas? É sair pelas ruas de Teresina, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelas clínicas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Porque este que é Deus é aquele que não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças pela tua palavra, que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente e poderosa. Ó Deus, nós não temos forças para aplicar esta palavra em nosso próprio coração. É o teu Espírito que pode nos iluminar para entendermos. E é o teu Espírito que pode gerar vida dentro de nós através da tua palavra. Então, Deus, se há neste auditório alguém que entrou aqui e que ainda não tinha feito uma decisão por Jesus, de receber a Jesus, que essa seja uma noite de salvação.
que haja salvação na terra e alegria e festa no céu. Meu Deus, se tem venda nos